Fontes da Silva Rocha, e ele venha aqui para a 21ª Delegacia prestar depoimento e quem sabe a gente se encaminhe a um passo crucial nas investigações, um capítulo final, se Deus quiser, a gente possa trazer já durante a edição do Correio Manhã de hoje ou ao longo dos próximos dias. Claro, a gente vai manter esse contato. Daqui a pouquinho, João, eu posso voltar com mais informações. Ô Carlos, vamos lá. A prisão temporária foi pedida pela polícia. E agora, esse pedido tem que ser acatado pela justiça. Ok, vamos fazer aqui uma retrospectiva. Você que está acompanhando esse caso desde o começo, vamos lá. A gente falou aqui, inclusive, com o advogado do Tiago Fontes e o advogado disse: o Tiago Fontes, esse cara, ele não é investigado e tampouco considerado foragido. Naquela oportunidade, ele disse isso, ok? Agora a gente traz as informações seguintes. O sigilo bancário dele, pensa comigo, meu povo. O advogado disse isso na semana que ele desapareceu, ou na semana seguinte. Ele desapareceu no dia 11, ele ia à delegacia no dia seguinte, não apareceu e desapareceu na verdade. Vamos lá. Ele teve o sigilo telefônico quebrado, ele teve o sigilo bancário quebrado. Esse mês, João? Não. Foi no final do mês passado, no final de agosto. Ele teve os sigilos bancário e telefônico quebrados. Aí eu pergunto para você, Carlos Daniel, e para quem está em casa, por quê? Se ele ainda, segundo o advogado, não era investigado e não era suspeito. Ah, e tem outro detalhe que você trouxe agora. Ele teve o celular apreendido, ou um celular fake que ele usava, não era o principal celular dele, e o carro dele também foi apreendido. Repito, o advogado disse pra gente, agora, no meio desse mês, que ele não era suspeito, ele não era investigado. Para mim, essas informações não batem. É claro que a polícia não está falando nada, porque o caso... Peraí, Carlos. O caso está seguindo em segredo de justiça. A polícia não diz nada. A informação que chegou foi através do advogado. Para mim, esse cara já é alvo, já é suspeito, ó. Faz tempo. E para você, Carlos Daniel? Concordo plenamente, João, porque em hipótese alguma, uma pessoa, diante de uma investigação tão importante, onde toda a superintendência da Polícia Civil do Estado da Paraíba está empenhada, envolvida, trabalhando para solucionar o caso, a pessoa ter ali a casa, visitada, vamos citar assim, pelos investigadores 3 vezes. E na terceira vez, levar celulares, computadores, até material didático da esposa, da mulher, do Tiago, levar o carro, realizar várias perícias, colher vários depoimentos, até da filha do casal. E esse ponto que você citou aí no estúdio também é muito importante, porque a todo tempo, quando as investigações tiveram como alvo essa família, o delegado se posicionou contra, disse que o seu cliente não era investigado, não era tratado ainda como suspeito, mas informalmente se trata sim de um suspeito já naquela época, quando aquela imagem mostrava uma criança entrando na casa e eles não sabiam dizer quem era, e até o momento continuam negando. Eu particularmente conversei com um parente do Tiago e ele acredita ser um vulto. E eu ouvi também esse posicionamento do delegado que está à frente da defesa do Tiago Fontes, dizendo que aquela imagem se tratava de um vulto. Agora, a vice-diretora, na época, quando eu conversei com ela, ela disse que tinha 2 certezas na vida. Uma era que não sabia quem era aquela pessoa, e a outra certeza que não era a Sofia. E aí a gente ficou no seguinte questionamento. Se não é Sofia, não é alguém da casa, quem seria essa pessoa que não volta? Aí já seriam 2 pessoas desaparecidas dentro de um distrito como Roma, A gente não estaria ali falando apenas de um desaparecimento. Mas aí, como eles não sabiam informar, seriam 2 pessoas desaparecidas. Pouco tempo depois, a Polícia Civil confirmou que, de fato, se trata da pequena Sofia entrando na casa. E nesta terceira operação, quando os investigadores foram na casa, com todo o equipamento para fazer perícia, convidaram ainda informalmente o Tiago Fontes para que ele viesse aqui à sede da delegacia prestar um novo depoimento. E foi justamente nesse momento
naquela manhã que o Tiago Fontes saiu de casa, não levou celular, não avisou aos parentes para onde ia e simplesmente desapareceu. Essas imagens que nós temos aí são de circuitos de comércios aqui pelo distrito de Solânia, porque nós recebemos a informação naquela época que ele saiu sem destino e acabou sendo gravado por alguns comércios. E essas imagens, claro, já fazem parte do inquérito de investigação da Polícia Civil. E sendo acatado esse pedido de prisão temporária através da Justiça do Estado da Paraíba, os agentes com certeza vão cair em campo e, quem sabe, aí trazer o Tiago Fontes para prestar esse depoimento. Viu, João? Pergunta que eu faço, por que o sigilo bancário foi quebrado? Você deve estar em casa fazendo a mesma pergunta. Por que o sigilo bancário do Tiago Fontes foi quebrado? Por que será? Essa pergunta que eu queria que a polícia respondesse, mas eu sei que é só no final de tudo isso. Só para encerrar, obrigado, viu, Carlos Daniel? Já já o Carlos Daniel volta ao vivo direto lá de Solânia, na região ali de Bananeiras. O advogado do Tiago Fontes, ele falou que o cliente dele, o Tiago, em surto, por estar sendo investigado ou por não estar sendo investigado, mas sondado pela polícia, teve um surto e saiu. Eu duvido disso. Eu duvido. Eu só vou acreditar quando tiver um laudo médico, uma perícia médica. Aí eu acredito se foi um surto ou não. A princípio, para mim não teve surto nenhum. São 6h14 agora.